Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Freudcast. Nas últimas semanas, na verdade, nos últimos meses, nós vimos um recrudescimento das relações pessoais, muito ódio, muita intolerância. Tivemos uma eleição muito disputada, mas a disputa não ficou apenas entre os candidatos. As pessoas externalizaram o ódio, tivemos crimes e assassinatos por conta da política. E depois das eleições, nós continuamos com pessoas nas ruas, fazendo protestos antidemocráticos, porque não aceitaram o resultado das urnas, mas mais do que isso, nós vimos pessoas comemorando a prisão, por exemplo, do presidente do Superior Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, desculpe, o Alexandre de Moraes, quando na verdade era uma mentira, mas as pessoas comemoraram como se fosse uma verdade. O que é isso? É uma loucura coletiva, é uma histeria, é uma paranoia, e nós vamos falar sobre o surgimento desse ódio, desses líderes populares, e como que a psicanálise explica tudo isso, ou pelo menos se a psicanálise tem resposta para isso. E quem vai falar conosco nesse bate-papo de hoje é o psicanalista Márcio Garrett. Márcio, bem-vindo ao Freudcast. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Rose, pelo convite. Bom, Márcio, nós vimos uma externalização do ódio, da intolerância nas últimas eleições, mas que já vinha há alguns anos, mas que se intensificou no processo eleitoral. Esse ódio, em que essa intolerância, ela é uma marca do ser humano, ou essas pessoas apenas se revelaram como intolerantes ao que pensa diferente, e de onde que vem isso, e como que a psicanálise poderia explicar essa externalização sem nenhum tipo de pudor ou de vergonha, e o aceite mesmo, eu odeio você, e você é meu inimigo, e portanto eu tenho que te exterminar. Então, vamos lá. São questões bem densas, complexas, mas vamos batendo um papo aqui, tentando colocar cada coisa em algum lugar possível de entendimento. Se a gente for partir do Freud, né, na própria proposta de constituição do sujeito, onde o Freud vai falar lá do complexo de Édipo, da castração, do narcisismo e tudo mais, né, falando de uma maneira não técnica, vamos dizer assim, né, para que todos entendam, não só os psis, as pessoas da área, o Freud vai dizer que há um movimento natural do sujeito por investimento em si apenas, ou majoritariamente em si. E que investir no outro é algo que é muito difícil, né? Tem que ser, eu costumo dizer nas minhas aulas que você tem que ser muito saudável para investir no outro, né? Tem que ter dado muita coisa certa no teu desenvolvimento infantil, né? No desenvolvimento das suas fases psicossexuais, como a gente chama. As coisas têm que ter acontecido razoavelmente a contento, porque o investimento no outro é, entre aspas, ou não, contra a hegemonia do eu. Quando eu invisto no outro, eu deixo de investir em mim, né? Porque eu estou exercendo ali uma alteridade, eu te entendo, eu vou fazer algo por você, e eu largo um pouco, né? Como eu disse, entre aspas ou não, aí vamos para um outro debate, mas enfim, entre aspas ou não, eu largo um pouco de mim para poder investir nesse outro. Então é um movimento, mais uma vez, aspas aqui, antinatural para a psicanálise, né? Ou seja, você não nasce predisposto a investir no outro. Você, entre aspas, nasce, porque é uma questão do pulsional, a ausência de instinto, mas, como eu disse, eu estou falando de maneira informal para todos entenderem, há um movimento aqui, você não nasce assim, vou investir no outro, tenho uma alteridade comigo.
Não, você aprende a ter essa alteridade. E para que você aprenda a ter alteridade, você tem que ter um ambiente que te suporte isso, que te dê suporte e que faça com que você suporte. Né? O que você tem que suportar, né? Para além do que eu já disse do não investimento? Suportar o não. Suportar que não é não. Olha, não pode, não dá, agora é o outro. Mas eu queria tanto, não, você vai ficar querendo, por enquanto. É o outro agora. Né? Mas eu não gosto muito disso. Mas isso não é um problema seu de não gostar. O respeito tem que vir à frente do seu gostar. Então, assim, há uma estrutura psíquica que o sujeito tem que ter, uma estruturação psíquica, repetindo, tem que estar dado tudo certo, ou razoavelmente certo, porque senão você cresce indo para o que o Freud diz, né? O narcísico primitivo. É tudo meu, o que não presta é do outro. Ou seja, se Então, eu nós puder não te demos destruir... certo. Você está dizendo que parte da sociedade não deu certo dentro dessa tua explicação com o que nós Não, estamos vivendo hoje. não deu certo. Eu poderia dizer, usando o termo ferenziano, que nós temos um desmentidos sociais, uma sociedade extremamente clivada, invalidada nos seus sofrimentos, sentimentos e necessidades, uma sociedade cuja o que se convenciona chamar de família, isso não tem nada a ver com o discurso patriarcal. As famílias, por uma enormidade de variáveis sociais, econômicos, políticos, históricas, não funcionam mais, né? Os sujeitos precisam sobreviver, cada um à sua maneira, com as suas dificuldades, com as suas invalidações, né? Aquela família de margarina, aquela coisa de sei lá quando que acharam que era perfeita, a gente percebe a cada momento que isso nunca existiu, né? Acho que ser criança nunca foi tão difícil, né? Do que se comparado com outros momentos da vida, assim como o nosso movimento do século XXI, com tudo que política e economicamente vem trazendo, né? O século XXI me parece que será o pior de toda a história, cientificamente falando, não estou trazendo nenhuma especulação. Então, assim, a gente tem, de fato, uma sociedade que, como você disse, não está dando certo, não. Psiquicamente, quem é da área, quem tem clínica e está nos ouvindo agora, deve estar, caramba, ele é verdade, nunca esteve tão pior. Então, a coisa, realmente, por essas variáveis todas, me parece que está desandando. Agora, por que a política ela acabou materializando essa briga, né? Eu sei que política, quando a gente fala de partidos, são partes, você tem uma disputa, mas sempre, em tempos anteriores, eu sei que você tem, quando você estuda a história, você tem uma disputa muito grande. Só que no Brasil, nesta eleição, as pautas morais, elas acabaram tomando um corpo muito maior do que pautas importantes como educação, como saúde. A psicanálise consegue elucidar por que as pautas morais ganharam tanta força nesta eleição? Perfeito, perfeito. Vamos lá, partindo da questão da diferença, né? O objetivo de todos nós, e eu digo isso a nível mundial, né? Brasil não. Se a gente quiser ter um mundo respirável, nós temos que ter uma grande suportabilidade da diferença. Pelos motivos já citados na tua pergunta anterior. Quanto menos eu conseguir suportar esse diferente, né, pior será, mais irrespirável será todo o laço social que se constrói. Por quê? Porque quanto menos eu suporto a diferença, mais eu vou ter a propensão de me colocar em extremismos, em movimentos que dizem que o perigo está no outro, que existe um direito natural a uma posição e que automaticamente, por isso, você não merece viver, você não merece participar do laço da cultura. Ou seja, esse espaço aqui é só dos heterossexuais. Esse espaço aqui é de homem, isso aqui mulher vai pro tanque. Não, eu vou em tal lugar e vou ver dois homens de mão dada. Poxa, tinha um preto ali. E coisas daí para baixo, né, que todo mundo já está cansado de ouvir. Por que eu estou dizendo isso? Né? Há um direito natural meu de habitar certos lugares, há um perigo que o outro me traz por habitar um lugar que eu acredito que esse só pode ser meu e do meu jeito. Resumindo, o que é isso? Extremismo.
Então, o mundo tem mostrado, mas vamos voltar aqui para o Brasil especificamente, e é importante deixar aqui uma pontuação. Segundo o João César de Castro Rocha, que é um professor da UERJ, que é bem conhecido, está dando muita entrevista pela pesquisa dele sobre extremismo, guerra cultural, enfim, é alguém que eu admiro muito o trabalho. Ele diz que a extrema-direita se enraizou no Brasil mais rápido do que em qualquer lugar do mundo, segundo as pesquisas dele. Então, a gente está falando de um povo que já não é de hoje, já foi identificado como extremamente violento. O brasileiro é violento, o brasileiro tem as suas questões, aquele mito do samba e da alegria, aquilo é um mito, de fato. E a gente percebe, segundo as pesquisas do professor João, e mais o que a gente vem vivendo, que isso realmente não passava de um mito. Então, partindo desse princípio, nós temos uma propensão a habitar o extremismo. E o extremismo ele vai justamente dizer isso. Aqui você está seguro, porque esse lugar é seu. Tudo aquilo que incomoda deve ser eliminado. Vamos nos agrupar e lutar contra aquilo que eu nomeei como sendo o fator de destruição. Aí a gente fala de um ressentimento. Você, Rose, não pode ocupar esse lugar, porque se você ocupar, você me ameaça e eu preciso te destituir da vida. Então você vira um objeto de perseguição. Então os movimentos extremos, eles trabalham isso muito bem, e quando eles vão investir maciçamente nesse tipo de modus operandi e encontram um cenário no Brasil onde há uma propensão a esse pensamento extremo da vida, aí é deitar e rolar, É importante deixar claro que o Bolsonaro não implementou nada aqui. A gente está falando de eleição. O Bolsonaro, muito pelo contrário, ele nem intelectualmente tem condição de implementar nada. Ele simplesmente foi nomeado como sendo o sujeito, a bola da vez, para a gente não usar um termo mais pejorativo, ele foi a bola da vez para evidenciar aquilo que estava no armário, esperando a oportunidade de sair, que é todo esse movimento de propensão ao extremo, que já habita a população brasileira desde o integralismo, que já habita a população brasileira desde muito tempo, sei lá de onde, historicamente a gente pode tentar puxar algo do século XVIII, sei lá, para trás. Então, assim, o Bolsonaro foi o sujeito que vem dizendo, oi, tô aqui, tenho a chave do armário, bora abrir? O pessoal sedento por esse momento foi lá e abriu, porque é um povo que culturalmente, que não paga as suas heranças malditas, e a gente tem um principal exemplo com o racismo, e é impressionante como o racismo no Brasil só caminha para trás, no sentido de só piora, é impressionante. Quem milita na área ficaria aqui com você 2 dias sem parar falando de exemplos. Então você pega um solo fértil como o Brasil e um sujeito que representa toda a lama negra que o extremismo traz, pronto, o cenário está pronto, o circo está armado e estamos aí. Agora, Márcio, o que chama atenção, por exemplo, é uma das pautas que essa direita extremista colocou é a questão, se o Lula ganhar, o aborto vai ser legalizado no Brasil. Por que eu estou trazendo essa discussão? Aqui em Campinas, nós tivemos um movimento após a eleição em frente à Escola de Cadetes, que é o espaço aqui do Exército em Campinas. E no caminhão, um dos manifestantes usou a palavra para falar com seus correligionários, e ele disse a seguinte frase que me chamou muita atenção. Isso é uma guerra, nós estamos vivendo uma guerra, vão ser liberados os CACs. Os CACs são aquelas autorizações da polícia para você poder ter o direito de participar de um clube de tiro, ter a posse da arma, mas não o porte, a posse da arma. E agora é matar ou morrer. Aí, na minha cabeça, eu não consigo fazer a conexão de uma pessoa que condena o aborto, mas diz que pode matar o semelhante. Onde está a coerência psíquica, ou até... eu não consigo entender. Será que eles não percebem que eles estão sendo contraditórios? Não percebe. Isso é o fascinante dessa pesquisa, da qual me debruço há um tempo. Fascinante teoricamente falando, que na prática é horrível. É bom deixar isso pontuado, que eu não tenho fetiche com isso, não. Eu acho lamentável, mas é que teoricamente isso é fascinante. Você pega pessoas
A gente vê isso no nazismo, né? Por sim. exemplo, né? O Heidegger apoiou de uma certa forma isso. E a gente está Uhum, falando de Heidegger, né? Os uhum, especialistas em Heidegger, assim, estão falando de qualquer cérebro, a gente está falando de um Heidegger, né? Então, eu uhum, gosto muito de usar o exemplo do Heidegger, né? Porque é algo da gente ficar impressionado. Então, assim, quando a gente fala de movimento de massa, das pessoas que se unem em frente a um ideal, o Freud, num livro que, infelizmente, eu tenho certeza que ele concordaria comigo, se ele tivesse vivo, infelizmente foi um texto que nós não conseguimos ultrapassá-lo. A gente não uhum. conseguiu passar, resolver aquilo. Tudo que foi pontuado enquanto problemática ali, continua. E esse negócio tem mais de 100 anos. Foi em Qual texto que você está 1921. falando? Que texto que você está Psicologia falando? das massas. Ah, Psicologia das ok. massas e Uhum, análise do eu. uhum, Então, Freud ele uhum, vai escrever. É claro que a teoria não é do Freud, uhum, ele faz implementações, complementações metapsicológicas, psicanalíticas ali, de outras teorias que já existiam, Le Bon, uhum, a Trotter e outros pesquisadores inseridos ali durante a pesquisa dele, mas não importa, né? O que ele implementa e o que ele desenvolve, me parece que foi escrito, infelizmente, ontem, ou seja, a uhum, humanidade não conseguiu resolver aquilo ali. Então, assim, falando resumidamente, tem partes do livro onde ele vai dizer, né, do capítulo uhum, 1 ao capítulo 3, 4, isso é muito presente, depois dá uma diluída, mas nos primeiros capítulos isso é muito presente. As massas se alimentam de ilusões. As uhum, massas se alimentam, a massa emburrece o sujeito, né? Se alimentam de uhum, ilusões e emburrece o sujeito, né? E isso é feito pela linguagem, que é o que está acontecendo hoje, né? O Goebbels fez isso muito bem no governo do Hitler. uhum, Como assim, Márcio, pela linguagem? Nós temos duas questões aí da linguagem, você como jornalista deve ter uhum, acompanhado isso de perto. Primeiro foi o Olavo de Carvalho trazendo uma uhum. nova significação para o significante comunismo. Sim. Comunismo virou meio que um ET, né? Uhum. Cuidado com o comunismo, vai sair da tua geladeira e vai te matar dentro de casa. Foi uma coisa assim e, né, mudou. Ou vai pôr alguém para Esquerdopata, dormir no seu quarto, né? Vai tomar a tua casa, né? vai tomar tua casa. Esquerdopatas, né? Olha que jogo Uhum, de palavras. Lacan adoraria uhum, isso, né? Lacan gostava muito desse uhum, jogo de palavras. Esquerdopata, psicopata com esquerda, com comunazi, e por aí uhum, vai, né? Então a gente tem a linguagem, e isso cria-se um monstro, simbolicamente falando, imaginariamente falando, perdão, e esse monstro está ali, papagaio de pirata no ombro de todo mundo, e a gente tem que se defender de um monstro que foi criado por alguém. uhum, Então a gente tem o Olavo de Carvalho trazendo isso. Em paralelo ou não, a gente tem o Bolsonaro com outro significante também, e aí o Freud adoraria analisar isso, tenho certeza que já teria até escrito um livro, quem sabe, que é o kit gay, que nunca uhum, existiu. Então a gente uhum, tem o comunismo, que é algo da ideologia, do ideológico, do persecutório, ideológico persecutório, e a gente tem um kit gay, que é algo do moral. O uhum, Freud vai dizer, aí a gente tem persecutório e sexual. Ó, a psicanálise, né, como uhum, nunca sendo requisitada para entender a questão, né? Então a gente tem aí, o Freud ele vai falar basicamente a partir de 1908, num texto chamado Moral Sexual Cultural e Doença Nervosa Moderna, né, onde ele vai falar dos custos das repressões sexuais. Todo mundo na época estava tentando entender um fenômeno neurastênico, onde os sujeitos se colocavam sobre excesso de cansaço, falta de motivação e outras doenças neuróticas. O Freud aparece e fala: tudo isso é muito bonito, mas está tudo errado. O que adoece o sujeito são as repressões sexuais. É isso que impõe, isso que moraliza, isso que cria ideologias pesadas em cima do modus operandi do sujeito sentir prazer, que torna o sujeito um sujeito adoentado. Até porque, já em 1930, ele vai dizer: há um mal-estar que é inerente à vida cultural. E o que é esse mal-estar, resumidamente aqui falando? A necessidade e a obrigatoriedade de criar barreiras, porque senão o sujeito ele fura o lugar do outro, né? Então precisa de lei, uhum, polícia, Deus, igreja, uhum, tudo para poder segurar o sujeito minimamente possível para que a gente não se mate em uma semana e o mundo acabe. Então é necessário. O problema é: qual é o ponto exato? Não existe essa resposta. O ponto exato não existe.
né? Cada cultura vai proibindo e reprimindo dentro de cada constituição, dentro da sua constituição histórica. A questão, Rose, é como eu vou me haver com isso que vão me proibindo? Pois é, então, e aí, falando da proibição, o STF, o Alexandre de Moraes está cumprindo esse papel quando ele começa a proibir que eu consigo entender, na legislação, ele tomou a seguinte decisão: tudo que for contra o Estado democrático de direito, nós vamos tirar das redes sociais aquilo que for mentira. Para alguns isso é censura, e eu tenho um pouco de medo de censura, porque eu acho que censura vem de regimes ditatoriais, e eu tenho muito medo. Eu consigo entender a necessidade do Alexandre de Moraes. Ele seria esse pai da horda ou não, ou o cara que vai reprimir e pôr as pessoas no lugar delas ou não? Como que seria essa figura do Alexandre de Moraes? Ou eu estou ficando louca fazendo essa pergunta para você? Tem duas questões aí para a gente pensar. Primeiro, isso é uma opinião minha. Eu sou totalmente contra ser tolerante com os intolerantes. Porque a intolerância nos mata. Tá, então Se você você for apoia. Tá, ok. total, se você for tolerante com quem é intolerante, você vai morrer. Você não tenha dúvida disso. Tá? Vamos pegar exemplos extremos na história, só para ficar bem forte o que eu estou falando. Hitler. Deixa ele não gosta de judeu. Deixa ele, é democrático, é do jogo. E olha o que aconteceu. Tá, 6 né? milhões de mortos. E assim você tem, né, Stalin, agora século XXI também, vamos puxar. Tem muita coisa histórica para a gente exemplificar. Então, assim, gente, e eu vi muito isso hoje, né, atualmente, perdão, hoje não, atualmente, falando, sejamos tolerantes com esse movimento extremo proveniente do bolsonarismo. Pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo que se a gente for tolerante com essa galera, eles vão tomar conta de tudo. Então, quando o Alexandre de Moraes vem dizendo acabou a palhaçada, porque isso não é democrático, eu assino embaixo agora. Porque ser tolerante com o que nos destrói, aí a gente está falando de quê aí, né? Pulsão de morte. Do tolerante. Sim. A gente está falando, talvez, aí de um empuxo ao suicídio. Desse sujeito que coloca textos lindos na internet. Deixa se manifestar. Não, você está dizendo assim, deixa me matar? Isso você está dizendo? O cara já disse que você não presta. Que, né? Um homossexual que vai defender bolsonarismo, o que será que ele está querendo dizer? Psicanaliticamente, eu ficaria até amanhã te dizendo o que ele está querendo dizer com isso. Né? Uma mulher que apoia um homem que diz que mulher não vale nada, o que será que essa mulher está querendo dizer para ela própria? Então, assim, ser tolerante com o que te destrói é um sintoma que tem que ser, vai deitar no divã e vamos resolver isso. Dentro do possível, claro, né? Resolver dentro do possível o que está sendo dito aí. Então, te respondendo, ser tolerante com aquilo que te destrói é um sintoma. A gente não deve, tem que tomar cuidado com isso. Na minha opinião, isso não é democracia, isso é patologia. Né? Vamos ser tolerantes com aquilo que respeita o ambiente, que respeita o laço. Eu gosto de maçã, você de banana, isso não destrói o laço social, vamos conviver, vamos ser amigos. Você pode não gostar de mim, mas a gente toca a vida. Mas eu não posso ser tolerante com arroz se arroz quer me matar. Aí não dá. Agora uma pergunta assim, você acha, eu sei que é uma pergunta complicada, que não dá para você responder de forma, é uma pergunta genérica, que não dá para você responder, mas eu queria saber a tua opinião. Os psicanalistas, psicólogos, também fazem parte dessa sociedade, e obviamente eles têm as suas questões ou as suas ideologias, né? Eles estão preparados para poder receber na clínica esse paciente são duas partes a minha pergunta. Uma parte, esse paciente que não está pedindo ajuda, mas que está tentando impor a vontade dele, e como que fica o terapeuta, ok? E a segunda parte da pergunta, é o paciente que está sofrendo perseguição por conta da política e que está trazendo essa angústia dentro da clínica. A clínica está preparada para responder e atender esses dois pacientes? Pergunta difícil, mas vamos tentar debater um pouco. Olha, Rose, pegando a minha experiência, né, de clínica e pegando o que eu venho percebendo
nas redes sociais, principalmente, e em alguns discursos públicos, claro, né, porque da clínica a gente não pode falar por questões éticas, mas pegando isso que está público e mais a experiência, eu te confesso, e aqui desabafando com você, eu fiquei muito triste com o nosso meio da psicanálise, dos psis em geral. Eu vi muito Márcio? psicanalista... Oi. Oi, Rose? Rose? Oi, Márcio. Caiu e eu só ouvi, assim, eu fiquei muito triste com o nosso... Isso, vamos lá. Eu fiquei muito triste com o nosso meio psicanalítico, de uma forma geral, né? Eu vi muitos psicanalistas defendendo esses movimentos de extremismo. A psicanálise, ela se coloca, ela deve, e aí vem o psicanalista na polis, o psicanalista político, ela deve, é obrigatório ela se colocar extremo, quanto àquilo que marca o impossível, é impossível viver com o diferente. O psicanalista se coloca num outro lugar, dentro e fora da clínica. Fora da clínica, ele tem que se colocar se posicionando de fato. E dentro da clínica, fazendo o paciente se ouvir naquele discurso de ódio que ele acha que é amor. Né? Fazendo dentro dos limites éticos do que é um atendimento. É importante deixar isso claro, porque senão as pessoas podem fazer mau uso aqui do que eu estou dizendo. Então, dentro do manejo transferencial, dentro do que é a ética na clínica, o psicanalista tem que fazer o sujeito se ouvir. Você está, entre aspas, você está dizendo aí que morte aos gays e tudo bem? O que você está querendo matar? Né? Morte de quê? Que desejo é esse? Não, nesse sentido, na clínica. E fora da clínica, se posicionando. Psicanalista não vota em ditador, psicanalista não vota em fascista, psicanalista não apoia movimento autoritário, e o psicanalista tem a obrigação de se colocar. Dito isso, eu vi um percentual, que eu não sei, acho que ninguém consegue projetar de fato esse percentual, mas a gente viu espalhado em posts, infelizmente, psicanalistas se colocando de uma maneira completamente oposta a isso que eu estou te falando. Então, isso mostra que o extremismo, a falta de análise e o despreparo habitam um percentual do nosso meio. E que isso é um alerta que eu deixo aqui para todo mundo que é psi, seja psicólogo, psicanalista ou os dois, que se percebam por que está fazendo o terapeuta fora do divã. Né? O terapeuta não pode ficar fora do divã. Então, ficou muito claro que, para além da questão institucional, porque eu sei que nem toda instituição se coloca, às vezes por questões do capital mesmo, né? Se eu me colocar, eu perco aluno, né? E outras vezes porque, de fato, por mais Concorda louco com que aquilo. pareça, concorda com aquilo, mas, enfim, vamos deixar em suspenso. Agora, o psicanalista não. O psicanalista ele tem obrigação, e acredito que o psicólogo também, fortemente, de se colocar mais ou menos da maneira como eu coloquei aqui. Então, te respondendo, a clínica está pronta, a clínica tem ferramentas e estrutura para atender isso. Agora, os psis estão prontos? Te digo com certeza, um grande percentual, talvez, não. Bom, e para a gente terminar a nossa entrevista, como você enxerga a ajuda da psicanálise para a gente poder, não sei se pacificar, ou pelo menos tentar ajudar essa sociedade que está tão doente? Aí você está me falando do papel do psicanalista na polis, né? Então, Isso. vamos lá. Eu acho que o psicanalista, no século XXI, ele tem que rever a sua posição. Isso eu digo mais para a galera mais ortodoxa, que ainda está presa àquela formação do século XX. A formação do psicanalista, que eu sei que é constante, que é eterna, então, essa formação continuada do psicanalista no século XXI, ela é parametrizada em cima de coisas que no século XX não se dava atenção. A gente tem como, por exemplo, a tecnologia. Né? Pensar a psicanálise fora da tecnologia é um absurdo. E um outro ponto, que é o que a gente está conversando aqui mais especificamente, é pensar o psicanalista fora das questões político-sociais. Isso é impossível. Então, o psicanalista ele precisa se colocar mais no sentido de ter interesse em entender, falar, como eu estou fazendo aqui, sobre a importância de entender metapsicologicamente quais são
os fatores que expandem esses movimentos nazifascistas, que expandem os extremismos. Quais são esses fatores metapsicológicos que, ao habitar na cultura, fazem com que esses movimentos, sabe, rastilho mesmo de pólvora, assim, sai pegando fogo e tomando conta de tudo? Quais são esses fatores? O que a gente pode fazer, como se colocar na clínica e na cultura para tentar ajudar o sujeito a se perceber, né, a ver o que está acontecendo? Então, eu acho que a psicanálise tem muito para ajudar, né, dentro do que a gente entende enquanto sujeito, né, fantasia, desejo inconsciente, a análise da cultura, o pai, o líder, a massa, e a gente precisa, mais do que nunca agora, e te agradecer por espaços como esse, falar, e falar muito, e popularizar muito esse discurso, para que as pessoas tentem começar, e na clínica também, né, dentro do que eu já pontuei, fazer com que as pessoas entendam, olha para onde a gente está indo, vamos entender que desejo é esse que te coloca nesse lugar. Aí habita o psicanalista na polis, tentar fazer essa decodificação. Tá certo. Márcio, muito obrigada, é sempre um prazer receber você aqui no Freudcast, quero agradecê-lo, e logo, logo você volta outras vezes, porque é sempre assim, gente, toda vez que eu convido o Márcio, ele tem que ajeitar a agenda dele, que é super lotada, para poder, daqui 2, 3, 4 semanas eu posso dar entrevista. Então, já deixa marcado o semestre todo. Pois é, mais ou menos isso. Márcio, muito obrigada, e uma boa semana para você, tchau. Tchau, obrigado a todos, boa tarde. Boa tarde. Bom, e eu quero agradecer você que ficou conosco até esse momento. Eu espero que essa conversa, né, com o Márcio tenha feito pelo menos você conseguir refletir. E eu vou pedir para você, compartilhe. Por quê? Porque são conversas como essa que fazem com que a sociedade ela fique menos doente, tá bom? E na semana que vem eu encontro com você com mais um Freudcast, com mais um psicanalista e com mais um assunto que vai trazer muita coisa boa para mim e para você. Tchau, gente. Tchau, tchau.